Olá, querido aluno da Educação Adventista. Eu sou a Prof. Lu, sou professora do Colégio Adventista Marechal Rondon, Camargo de Porto Alegre. E eu estou aqui com você hoje para que nós possamos juntos resolver exercícios da apostila da Casa Publicadora Brasileira, do segundo ano do ensino médio, módulo 1. Eu vou fazer com vocês aqui, ó, as páginas 11 e 12, que é o conteúdo de circunferência inscrita e circunscrita. Então, eu gravo essa aula especialmente para os meus alunos, mas você que assiste no YouTube também pode acompanhar essas questões da resolução, os detalhes sobre as regras de cada questão, então, das páginas 11 e 12, certo? Módulo 1, que fala de circunferência inscrita e circunscrita. Quem é aluno do Camargo já tem as duas tabelas prontas, né? Que são as duas tabelas da circunferência inscrita ou da circunferência circunscrita, ou mesmo do polígono regular inscrito ou do polígono regular circunscrito, né? Que tanto faz. Então, eu vou começar lendo com vocês. Você está acompanhando aí na lousa digital, né? Na tela branca. E eu vou começar lendo o problema com você, para nós irmos colocando os dados e resolvendo juntos, ok? Então, vamos iniciar aqui na página 11, o número 15. Diz assim, ó. Determine o raio da circunferência circunscrita e da circunferência inscrita, apótema entre parênteses. Ele quer o raio da inscrita e da circunscrita. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Circunscrita, inscrita. Ok? Então, ele quer o raio dessa circunferência que está por fora e da circunferência que está por dentro de um determinado polígono regular. Na letra A, ele pede de um triângulo equilátero. Só que ele me diz no problema o seguinte, na inscrita ele colocou apótema, entre parênteses. Por que apótema? Porque o apótema, que é a letra A minúscula, é a mesma coisa que o raio, a mesma medida. Não é que é a mesma coisa, é a mesma medida, neste caso. O apótema é a medidinha que vai do centro até o ponto médio do lado do hexágono, ou do quadrado, ou do triângulo equilátero, do polígono regular. O raio, neste caso, também vai acontecer a mesma coisa. Então, eles são idênticos, mas é só na inscrita. Na circunscrita, cada um tem a sua regrinha, tá? Todo mundo já sabe, tem na apostila. Quem é aluno nosso aqui do Camargo, quem é aluno meu tem, também as tabelinhas prontinhas, tá? Então, na 15, letra A, eu vou fazer a circunscrita, depois a inscrita, tá? Ele quer o raio. Só que o lado do triângulo é 5 centímetros. E aqui é um triângulo equilátero, tá? Não vou usar a régua agora, por questão até de tempo, tá bom? Então, olha só, se o lado mede 5, quais são as regras para calcularmos a circunferência circunscrita? É você que tem a tabela, ou você que tem a apostila, você que já estudou, né? Que o professor já passou as regrinhas. Você vai, para calcular o lado da circunferência circunscrita, você tem a seguinte regra. Ele quer o raio. Ele te deu o lado. Na verdade, você não vai calcular o lado, né? Ele quer o raio. O raio da circunscrita no triângulo é L raiz de 3 sobre 3. Olha que fácil, gente. Pega no lugar do R, você quer descobrir, não põe nada. No lugar do L, você põe 5, raiz de 3 sobre 3. Não precisa colocar mais nada, ok? Nada mais. O raio já está. Eu vou colocar raio C, RC de circunscrita. O raio da inscrita diz aqui que é a mesma coisa que o apótema, mudando a tabela agora. Vamos para a tabela da circunferência inscrita. Na circunferência inscrita, o apótema é o mesmo valor do raio, tá? Apótema e raio medem a mesma coisa. Tem uma regrinha aqui, ó. Lado, 2 vezes raio, raiz de 3. O lado ele me deu, né, gente? Se ele me deu o lado, que é 5, eu faço isso, ó, 2R raiz de 3. Para eu deixar o R sozinho, o 2 raiz de 3 vem para baixo do 5 dividindo. Ok? Então, o R é 5 sobre 2 raiz de 3. Quando tem raiz embaixo, lembra? Não pode ficar raiz embaixo, então você racionaliza. Multiplica por ela mesma, porque ela fica ao quadrado, o radical vai embora, ou você multiplica dentro, como quiser. Vai dar raiz de 9, que é o próprio 3. Então, em cima, você simplesmente junta os dois, né? Embaixo fica aquele 2 que vai multiplicar. Ela vezes ela, sempre sai o radical fora, fica só o número, né? Porque fica 3 ao quadrado, que é 9, e raiz de 9 é 3. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 6.
ok? Este é o raio da circunferência inscrita. Certinho? Beleza? Se você quiser entender novamente, volta o vídeo e assiste novamente, tá? Esta é a regra da tabela da circunscrita, essa é a tabela da inscrita, essa aqui é a regra. Vou circular de vermelho a regrinha, tá? Vou colocar assim, ó. Esta é a regrinha, estas são as regras que a gente colocou aqui. Por que que ele pediu apótema lá? Ficou torto, né? Por que que ele pediu apótema entre parênteses? Porque o apótema e o raio, gente, na inscrita tem a mesma medida, ok? Muito bem. A letra A está feita. Vamos para a letra B. Na letra B, muda a figura, só que o lado continua sendo 5. E ele também quer a circunferência inscrita, o raio, e o raio da circunscrita. Mesma coisa, o apótema ali continua sendo igual a R. Vamos ver agora. Agora muda a figura. Agora eu tenho um quadrado, certo? Bom, para eu calcular o quadrado, vamos pegar aqui da circunscrita. Eu tenho o lado, eu quero o raio. Raio é L raiz de 2 sobre 2. Então, meu raio é 5 raiz de 2 sobre 2, porque o lado 5 serve para todos os desenhos da questão 15, tá? O valor do lado serve para as 3 figuras. Ele determinou assim, que seria um valor apenas. Ok? 5 raiz de 2 sobre 2. Certo? Tudo bem? Beleza? Tem uma outra regrinha ali do L que você também pode usar, só que aquela lá é a mesma regra dessa que foi multiplicada cruzado e isolou o L, né? Então, a gente tem a regra pronta ali, ó. Quadrado por dentro, circunferência por fora. Raio, lado, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, raio é 5 raiz de 2 sobre 2. Fechado. Resposta concluída. Já na circunferência inscrita, vai lá, muda a tabela. Agora, você está na tabela do quadrado. Presta atenção agora, que agora mudou, né, o desenho. Então, você tem A igual a R, o apótema é lado sobre 2. Apótema é lado sobre 2, certo? Se o apótema é lado sobre 2, o raio também é lado sobre 2, que apótema e raio são idênticos, né? Então, o meu raio vai ser 5 sobre 2. Pode deixar assim, ou pode colocar que o raio da inscrita vai ser, vou pôr um C aqui, um I aqui, 2,5. Ok? Gente, não é um caminho único para descobrir o resultado final, tá? Você pode usar outra regrinha, isolar outra letra, mas tem que chegar no raio. É isso que interessa, tá bem? Beleza? Para não confundir e ficar muita coisa na tela, você pode voltar aí se quiser olhar de novo nessa, aqui é a letra B, tá? Não mudei aqui, ó. Essa é a letra B, que agora é um quadrado, certo? Vamos para a letra C. Também o L é 5, só que agora muda a regra, tabelas diferentes, tá? O apótema aqui continua sendo igual ao raio na inscrita, sempre assim, na inscrita sempre o apótemo e o raio são iguais. Na letra C agora, ele quer do hexágono, né? E sempre figuras regulares, tá, gente? Lados idênticos. Da circunscrita, vamos lá. O hexágono, para eu descobrir o lado também, mede 5, ok? Da circunscrita, o raio é igual ao lado. Ai, gente, chega a ser piada, né? Então, o raio é igual a 5. Acabou? Na inscrita, vamos ver a regra do raio. O raio é igual ao apótema, tá? Mas eu não tenho apótema. Só que o apótema é L raiz de 3 sobre 2. Portanto, o raio é L raiz de 3 sobre 2 também, porque são idênticos. Então, o raio vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Certo? Muito bem, galera do segundo ano aí, ó. Segundo ano, apostila da CPB, página 11. Vamos para a questão 16. Muito bem, todo mundo entendeu, né? Quem não entendeu, volta, assiste novamente. Eu usei apenas as regrinhas da tabela de acordo com o que ele pede. Ele pede o raio. Questão 16. O apótema de um triângulo equilátero mede 3 centímetros. Determine o lado do triângulo. Bom, ele não me disse se o triângulo está dentro
ou se o triângulo está fora do círculo, da circunferência, certo? Tanto faz o tipo de conta que você vai usar agora por ser uma figura regular, quando não diz se está inscrito ou circunscrito ao círculo ou vice-versa, você pode escolher qualquer uma das duas situações. Eu vou escolher aqui, ó, como é um triângulo equilátero, eu vou olhar as duas tabelas, eu vou ver qual que tem regras mais simples, né? Vai dar igual o mesmo resultado nas duas, tá? Então, olha só, eu tenho a seguinte regra aqui do triângulo equilátero. Eu tenho que o lado é 2 vezes o raio vezes raiz de 3. Certo? E o apótema é igual ao raio. Eu estou usando a regra da circunferência inscrita. Quem quer usar da circunferência circunscrita também dá, porque a circunscrita vai ter regras proporcionais ao triângulo dentro. Esta vai ter regras proporcionais ao triângulo fora, porque ela está dentro. Não faz diferença qual das duas você usa, o resultado vai dar o mesmo. Essa aqui só a regra é mais simples, então eu optei por esta, tá bom? Então, olha só. O lado é o que ele quer. Ele quer 2 vezes R raiz de 3. Então, o meu lado vai ser, o lado ele representa com L maiúsculo, tá? Nas regras que eu pus na tabela dos meus alunos, por isso que eu estou colocando L maiúsculo aqui, tá, galera de casa? Então, L minúsculo é a mesma coisa, lado e lado, tá bom? Se quiser usar minúsculo aqui, pode. Lado é igual a 2 vezes o raio, mas o raio e a apótema é a mesma coisa, então 2 vezes 3, raiz de 3. O lado vai ser 6, raiz de 3. Aí alguém pode perguntar, e a raiz fica assim sempre? Normalmente. Ela só vai sair quando o problema disser use raiz de 3 igual a 1,7. Adote raiz de 3 igual a 1, alguma coisa, 1,7, tá? Quando ele mandar, você usa. Se não mandar, segue a resolução normal. Tá bem, queridos? Vamos para a 17. Vou fazer a 17 aqui ao lado. A 17 agora, ela diz assim, ó, um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro que um hexágono regular, cujo lado mede 5. 5, 5. O hexágono regular, tá, gente? Se o triângulo equilátero tem o mesmo perímetro que este, qual é o perímetro do triângulo equilátero? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 vezes 5, 30. Se o perímetro é 30, galera, quanto mede cada lado? Se o perímetro é 30, aqui mede 10, aqui mede 10, aqui mede 10. Então, o meu lado aqui é 10 e aqui o meu lado é 5. Vamos ver o que ele está perguntando agora. Letra A. Qual é o comprimento de cada lado do triângulo? Já respondemos aqui. É o mesmo perímetro, só que aqui tem 3 lados, divide por 3, vai ser 10 cada um para dar os 30. Então, o lado do triângulo equilátero é 10. Letra B. Qual é a razão entre as áreas do hexágono e a área do triângulo? Gente, quando fala razão, a razão é uma comparação entre duas coisas, e esta comparação é feita na ordem do que pede no problema. Vou dar um exemplo. Se pedem a minha altura comparada com a do João, só que o João tem 2 metros de altura. Pediu a minha comparada com a dele. Então, a minha altura vai dividir pela dele. Vou inverter a pergunta. Se eu peço a razão, a comparação da altura do João para com a minha. A do João vem primeiro, dividido pela minha. A pergunta faz diferença na ordem do que aparece. Então, olha o que ele falou. Calcule a razão entre a área do hexágono regular e a área do triângulo. Hexágono, aqui já é regular, o problema já fala, né? E do triângulo equilátero. Primeiro, razão é uma divisão entre duas coisas, duas grandezas, duas medidas, tá? Qual é a regra que a gente usa para calcular a área do triângulo, do hexágono regular, certo? É 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui não está nessas tabelas que os alunos ganharam, né? Os meus alunos receberam, fizeram, porque essa aqui é a área de uma figura lá do ensino fundamental, né? De uma figura plana.
A área do triângulo equilátero é a mesma regra, só que em vez de 6 é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Não dá para eu sair cortando ainda. Vamos montar a conta primeiro, depois a gente inverte, porque a primeira fração fica, a segunda inverte, lembra? São duas frações, gente, a divisão de fração. Só que o lado do hexágono é 5, então vamos colocar ali, ó. 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo dividido por lado do triângulo, 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Mantenha a primeira fração, 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplica pelo inverso da segunda, 4 vem para cima, 10 ao quadrado, raiz de 3. 4 e 4 anula, raiz de 3 com raiz de 3 anula, vai ficar em cima, 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25 vezes 6, 150. 10 ao quadrado, 100. Vou eliminar um zero, fica mais fácil. Vamos simplificar isso aqui, tá? Vou fazer aqui para não confundir o olho de vocês. Divide tudo por 5. Vai dar 3 meios. Um outro detalhe, queridos. Precisamos simplificar as respostas. Acostumem. No vestibular, as respostas são simplificadas, ok? Imagina-se que ao recebermos uma fração como solução, né? Como resposta, a gente saiba olhar qual é aquela fração semelhante a irredutível daquela que você encontrou, que seria, no caso ali, de 150 por 100, 3 meios. Certo? Muito bem, gatinhos. Vamos para a questão 18. Vou fazer aqui ao lado. Quem não entende alguma questão, volta ao vídeo, assiste de novo. Volta ao vídeo, assiste de novo. Uma hora vai entrar no cérebro. Eu só estou usando as tabelinhas das regras. Na letra B, eu usei coisa antiga, né? Nem usei conteúdo de segundo ano. A 18 diz assim: o lado de um hexágono regular inscrito em uma circunferência, ou seja, o hexágono está dentro, tá? O hexágono está dentro da circunferência. O lado dele, do hexágono, mede 8 raiz de 2. Determine o apótema do quadrado inscrito na mesma circunferência. Se é a mesma circunferência, eu vou tirar os dados daqui da circunferência e o que eu descobrir dela aqui, que é o raio, eu vou usar aqui no quadrado, até vou separar aqui agora. Vou analisar o hexágono, esse hexágono está dentro, então aqui a circunferência é circunscrita, tá? A tabela vai ser da circunferência circunscrita, que você tem em mãos, ou está na apostila de vocês, ou do hexágono inscrito, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, tabela amarela para os meus alunos do Camar, circunferência circunscrita. Amarela que eu digo, gente, é porque eu postei no Eclass para vocês esses dias. Para uma das turmas, eu vou postar para todas essa semana, tá? Essa tabela, que é a do livro, tá? Amarela porque é a mesma da apostila, tá? Pega a amarelinha da apostila e dá uma olhadinha lá. Página, ela está na página 11, ela é meio amarelinha assim, tá? Clarinha. Então, olha só. Eu vou tentar descobrir algo da circunferência. Se eu descobrir o raio, eu jogo ele aqui, porque é a mesma circunferência, e eu acho a apótema do quadrado, tá? Vamos tentar descobrir o raio, então. Então, na circunferência circunscrita, figura hexágono, o raio é igual ao lado. Puxa, então de cara eu sei que o raio é 8 raiz de 2. Certinho? Então, eu tenho aqui o raio, 8 raiz de 2. O que eu faço com esse raio? Eu sei que o raio da minha mesma circunferência é 8 raiz de 2. Agora, eu esqueço o hexágono. Eu usei o hexágono como um trampolim para chegar no quadrado. Só que eu vou me importar agora com o quadrado lá dentro. Quadrado dentro, a circunferência fora. Vai continuar sendo circunferência circunscrita. E ele quer o apótema, certo? O apótema da circunferência circunscrita ao quadrado é L sobre 2, ok? Deixa eu conferir aqui certinho. Ok? O apótema é L sobre 2. Só que, gente, eu não tenho L. Eu não tenho este lado, eu vou ter que calcular o lado. E o lado é R
raiz de 2. Ah, eu tenho, ó, este L eu vou calcular aqui com a mesma regra da tabela da circunferência circunscrita ainda. Este quadradinho, ele está dentro, tá? Então, o círculo está fora, a circunferência está fora. Olha só, este L que eu vou descobrir, eu pego o raio, que é 8 raiz de 2, e multiplico pela raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, porque é raiz de 4, né? E aí vai ficar 8 vezes 2. Isto vai ser igual a 16. Agora eu pego a regra do apótema, vou fazer em azul, para voltar na regra. L sobre 2, 16 sobre 2, portanto, meu apótema é 8. Notem uma coisa, eu posso muito bem tirar os dados de uma figura para chegar no raio da circunferência, e este raio da circunferência eu vou usar no apótema do quadrado para descobrir o apótema, porque a circunferência é a mesma. Então, se eu tiver o raio dela descoberto de algum jeito, eu jogo na outra só o raio dela, eu esqueço o hexágono. Certo? Muito bem. Vamos para a questão 19. Estamos quase chegando ao final, né? São 20, vai até o número 21. Feito está, galera. Opa, vamos usar a mesma cor, né? Preto, para ficar bonitinho. Questão 19, mesmo estilo da 18, tá? O perímetro de um hexágono regular inscrito, este hexágono regular, ele está inscrito, a circunferência está fora, tá? Ele está inscrito, o perímetro dele é 30. Então, se o perímetro é 30, gente, já vamos usar o lado, não se usa perímetro na regra, né? 30 divide por 6, cada lado mede 5. Então, o lado do hexágono é 5, tá? Calcule as medidas dos lados e do apótema de um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, aqui ele quer a circunferência circunscrita, porque o triângulo está dentro, então a circunferência está fora. É essa tabela que vocês vão usar, tá? Quando eu falo essa tabela, estou me referindo também aos meus alunos, que eles têm as duas tabelas aí, tá? Quem não tem a tabela, provavelmente olhe na apostila, não se preocupe, tá bom? Com certeza vocês vão ter essa tabela em mãos também pelo seu professor. Então, olha só, o lado do hexágono é 5. Para eu chegar no triângulo, não é usando hexágono, é usando a circunferência. Então, vamos descobrir o raio da circunferência, tá? Então, se aqui o hexágono está dentro, hexágono dentro, o raio é igual ao lado. Então, o meu raio é 5. Jogue este raio aqui, você vai copiar o raio na tabelinha seguinte que você vai usar para o triângulo equilátero agora, ok? Então, o seu raio é 5. Bom, o triângulo está dentro, então é a mesma tabela ainda. Triângulo dentro, ele quer o lado. Muito bem. E quer o apótema. Não adianta calcular o apótema primeiro, porque o apótema é L raiz de 3 sobre 6, eu não tenho lado. Vamos calcular o lado primeiro? Tem essa regra aqui, ó. Raio é L raiz de 3 sobre 3. No lugar do L, você não põe nada. É isso que você quer. No lugar do raio, você põe 5. Vai fazer isso aqui, ó. 5 é igual a L raiz de 3 sobre 3. Coloca 1, multiplica cruzado. Você tem uma igualdade com duas frações. O número inteiro ele é fracionário. Coloca 1, virou fração. Cruza. L raiz de 3 vezes 1 é igual a 5 vezes 3, que é 15. Vou continuar aqui, ó. O L vai ser 15 sobre raiz de 3. Só que assim, meus queridos, ó, a raiz não pode ficar embaixo. Vamos racionalizar. Como é que tira a raiz de baixo? Multiplicando por ela mesma. Em cima fica feio. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9, que é o próprio 3. Dá para simplificar 15 por 3, né? Portanto, o lado, 15 dividido por 3, ficará 5 raiz de 3. Agora, o apótema fica fácil. Isto do triângulo equilátero, certo? Olhei certinho, vamos conferir. L raiz de 3 sobre 3. O raio é 5 aqui, porque o raio e o lado eram iguais, usei o raio 5, fechou. É L5 raiz de 3 sobre 3 centímetros, tá? Não estou pondo unidades, depois vocês coloquem, tá bom?
Bom, agora eu quero apótema. Ixi, gente, o apótema é uma regrinha também com raiz. Eu vou apagar aqui a 18 para usar este lado de cá, tá? Vou terminar 19 do lado esquerdo aqui. Aqui já não é mais página 11, tá? Já estou na página 12. Certo? Então, aqui, ó, eu já vou ter o L, 5 raiz de 3. Eu quero a apótema do triângulo que está dentro. O apótema, a regra é L raiz de 3 sobre 6. O lado é 5 raiz de 3, substitui. 5 raiz de 3, eu joguei no valor do lado, vezes raiz de 3 sobre 6. Então, olha só como vai ficar. 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 sobre 6. 15 sobre 6. Simplifica, né, gente? Divide tudo por 3, vai ficar 5 meios, que é 2,5, que é o que está no gabarito ali da apostila da CPB. Ou 2,5, tá? Tanto faz, os dois resultados estão corretos. Certo, queridos? Muito bem, vou fazer a questão 20. Quer anotar, dê pausa no vídeo ou volte ele, tá? Para eu não ficar parando aqui agora. Vamos fazer agora a questão 20. Pela lógica, você sempre vai, então, usar uma figura para chegar na outra através da circunferência, certo? Então, a questão 20 diz o seguinte para a gente. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 10 raiz de 2. É um quadrado que está dentro. Então, essa tabela aqui é da circunferência circunscrita. Porque o quadrado está dentro, a circunferência está fora. Calcule a medida do lado e do apótema, lado e apótema, de um hexágono regular. Hexágono regular. Hexágono regular. E vão dar duas contas, então. Quadrado e hexágono, primeiro acha o raio, depois joga aqui. E esse hexágono regular está dentro da circunferência também, está inscrito. Então, aqui também eu vou usar a tabela da circunferência circunscrita. Certinho? Beleza. Então, vamos lá. Para o quadrado, circunferência circunscrita, está por fora. O quadrado eu tenho o lado, eu quero o raio. Raio é L raiz de 2 sobre 2. Então, raio vai ser 10 raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, tá? Eu substituí aqui o L, ó. Ele me deu L. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2. Corta aqui, então, meu raio é 10, certo? Se o meu raio é 10, vamos usar ele aqui, porque é a mesma circunferência, ok? Então, se o raio é 10, nós vamos usar o mesmo raio para outra circunferência, porque é a mesma, né? Vamos para o hexágono agora. Hexágono dentro, então, circunferência circunscrita. Como o raio, neste caso, é igual ao lado, então, o meu lado aqui vai ser... Estou conferindo aqui certinho, beleza? Na apostila o gabarito está batendo certinho. Meu lado vai ser 10, já está feito, porque o raio é igual ao lado. Portanto, o raio é igual a 10, tá? E o apótema? O apótema se calcula com L raiz de 3 sobre 2. Apótema é o lado 10 raiz de 3 sobre 2. Então, apótema 10 por 2 vai dar 5 raiz de 3. Está aqui. Apótema. E está aqui. Aqui eu coloquei R mais L, né? O raio é igual ao lado, portanto, o lado é 10. Portanto, o lado é igual a 10. Ok? Feito está. 10 e 5 raiz de 3. Certo, queridos? Vamos para a última questão. Questão 21. E nós daí já fizemos tudo o que podíamos da apostila de circunferência inscrita e circunferência circunscrita, tá bom? Deixa o likezinho no canal aí, ok? E vamos fazer a questão 21. A questão 21 diz assim: o apótema de um triângulo equilátero inscrito na circunferência, então a circunferência, ela é circunscrita, tá? Eu sempre me baseio pela circunferência, pelas tabelas que nós estamos vendo em aula, que é mais fácil de olhar na tabela, tá bom? Mas ele pode ser chamado de triângulo inscrito, dá na mesma. Então, o apótema de um triângulo equilátero inscrito mede 7. A unidade, vocês coloquem sempre a unidade que o problema dá, tá? Determine a medida do lado
e do apótema de um quadrado inscrito. Aqui também a regra vai ser da circunferência circunscrita, porque o quadrado está dentro, então a circunferência está fora. Acha o raio aqui, joga aqui, porque a circunferência é a mesma, e usa a mesma tabela da circunscrita para os dois. Só que aqui é triângulo, aqui é quadrado. Então, vamos lá. Da circunferência circunscrita, determine o lado e apótema. Beleza. Eu tenho aqui que o raio do triângulo equilátero que está dentro, o raio é L raiz de 3 sobre 3. Ou o raio é 2A. Se o raio é 2A, eu não vou usar a regra do lado, eu vou usar a regra do apótema, que ele me deu apótema. Então, meu raio é 2 vezes 7, meu raio é 14. Completinho. Vamos pular para cá com o raio 14, porque é a mesma circunferência. Tendo o raio 14, agora você olha na tabela da circunferência circunscrita novamente, para trabalhar com o quadrado que está dentro. Ele quer o lado e o apótema. O apótema é lado sobre 2. Então, tem que calcular o lado primeiro. O lado, meus amores, é R raiz de 2. Então, o lado vai ser 14 raiz de 2, porque o raio é 14. Se o L é 14 raiz de 2, o apótema é L sobre 2. Então, vamos lá. O apótema vai ser 14 raiz de 2 sobre 2. Apótema 7 raiz de 2. Beleza? Tudo conferido, tudo feito, tudo maravilhoso. Lembrem, você tem uma figura, analise, ela está dentro ou está fora? Veja qual tabela você vai usar. Calcula o raio dela, porque se a circunferência é a mesma para outra figura, o que te interessa é a circunferência. Achou a circunferência, o raio da circunferência, migra para outra imagem, que agora é um quadrado, e trabalha com quadrado, com o mesmo raio da outra circunferência, esquece o triângulo, foi o desenho anterior. Tudo bem? Um abraço para você, aluno da Educação Adventista, um abraço especialmente para os meus alunos do Camar, tá bom? Galera, sucessos para vocês. Voltem quantas vezes for necessário, mas tentem entender qual regra foi usada. Tudo bem? Curte aí o vídeo, deixa o seu likezinho. De vez em quando eu vou estar fazendo vídeos no YouTube das resoluções da apostila do 3º ano do ensino médio, ok? Um abraço da Prof. Lu para vocês, tá bom?